Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do IBS, hoje com uma participante super especial, que é a Tatiane Nemitz, e a gente vai conversar sobre deterioração aguda do paciente, um tema que eu sei que interessa a muitas pessoas, principalmente quem está no ambiente hospitalar. Não que o ambiente não hospitalar também não tenha esse tipo de complicações, mas a incidência é maior, obviamente, no ambiente hospitalar, principalmente nas unidades de internação. Então, dando as boas-vindas aí para Vivian, Graziella, Rosana, Rita, várias pessoas aqui já entrando, Janaína, Priscila. Vamos ver se eu acho aqui a Tatiana. Vamos ver se eu já acho, ainda não estou achando. Aline, Simone, todos muito bem-vindos aqui para a gente falar como implementar o protocolo de deterioração aguda do paciente. Eu sei que a Tati já estava com uma lista enorme de tópicos para falar com vocês e vai ser bem proveitoso. Vamos ver se ela entra aqui. Vivian, se puder só comunicar com a Tati. Ah, ela já está aqui. Vamos ver se eu consigo convidá-la então. Deixa eu ver se eu te acho aqui na lista. Achei. Tá, você tem que estar em celular. Eu não sei se você está em desktop, porque ele está me dando a informação que você não pode participar. Só confirma se você está em celular, porque ele não me deixou fazer o convite para você. Vamos ver. Eu vi já, tá? Vi. Mas ela não está ativa para participar por algum motivo. Tati Nemitz, vamos ver. Vamos ver se dá certo agora. Vou chamar de novo. Acompanhando as aulas. Que bom, Aline. No computador não dá certo, Tati. Tem que ser no celular, por favor. Sai daí e vai pro celular, por favor. Vamos lá, enquanto a Tati muda de aparelho. Entrei. Ah! Tudo bem? Eu estava pelo computador e aí eu pedi ajuda aqui das minhas filhas. Mãe, essa Seu parte filho está computador, aparecendo. mãe. Tipo isso, mãe, no computador tem que ter um aplicativo, você não tem. Eu, ai, Jesus, e agora? Como eu Ai, saio? que engraçado, tranquilo. Um beijinho nelas, são muito queridas. Então vamos lá, Tati Nemitz, Obrigada. apresentá-la primeiramente. Eu sei que grande Ah, parte do nosso público com obrigada. certeza já te conhece. A Tati, que é enfermeira, ela é supervisora da qualidade do Hospital São Luís São Caetano e é avaliadora líder do IMES também, além de palestrante, enfim, consultora, um hall aí de expertises muito grande, uma bagagem muito grande que a Tati traz pra gente aí. Eu conheço a Tati Nemitz, acho que desde 2009, se eu não me engano, É isso uma longa mesmo. estrada. Foi ontem. É, fico muito feliz aí por toda essa trajetória. Então, conta pra gente, Tati, começando aí, primeiro explicando para as pessoas, né, o que é essa tal deterioração clínica e por que ela é tão importante, está sendo discutida em um curso praticamente um dia inteiro, falando só sobre isso, além da outra parte do curso que vai ser gerenciamento de riscos. Conta pra gente. Primeiro, vamos lá, quero agradecer, né, o convite. Que deu uma paradinha. Entendo que são bastante importantes, né, para alertar da importância da aplicação, né, desse protocolo. Então, primeiro, porque quando a gente identifica precocemente um paciente que está deteriorando, aumenta as chances de a gente não ter uma parada cardiorrespiratória numa unidade não crítica. Então, acho que esse é o ponto principal da implementação de um protocolo de identificação aí da deterioração do paciente. Então, ele é extremamente... Esse ponto aí, eu acho que deve ficar de alerta para todo mundo da importância da identificação precoce, que o paciente já vem tentando para a gente pelo menos 6 horas antes dele ter uma complicação aguda maior, né? Então, é possível, mesmo dentro da unidade de internação, quando a gente já padroniza que não é o certo, né? A verificação de sinais vitais, que geralmente as instituições já definem de 6 em 6 horas verificar os sinais vitais.
Então, se isso realmente for feito, a gente já consegue detectar aquele paciente que vai alertando a gente que algo de errado vai acontecer. Entendi. O seu áudio está um pouquinho ruim, como se tivesse um eco. Você está usando algum microfone? Não. Não, eu estou só no celular. Deixa eu Tá fechar o computador para ver se talvez ele esteja... talvez esteja rodando melhorou, os não. dois. Muito bem. Desliguei tudo, não sei se melhorou. Melhorou. Não. Melhorou? E aí, bom, 6 horas antes significa que efetivamente a equipe tem chances de identificar precocemente e isso faz toda a diferença. Agora, o que dá errado? Por que as organizações hoje ainda falham em identificar isso? Por exemplo, falha em padronização de sinais vitais, ou é falha em, ok, eu estou anotando sinais vitais, mas não estou prestando atenção que está alterado. Onde é que estão essas falhas? Eu colocaria esses 2 pontos. Primeiro eu estou vendo, estou verificando sinais vitais dentro daquela periodicidade que foi definida, mas não estou valorizando aquela informação. E outras situações é o não empoderamento da equipe. Então, eu sei que o paciente está mal, ou pelo sinal vital, ou por alguma preocupação, que eu estou acompanhando ele há algum tempo. E já percebi que ele não está igual ele estava há horas antes, ou até mesmo um dia antes. Tá? E eu tenho medo de dizer, de falar para o médico, de alertar a minha equipe de que aquele paciente não está bem. Então, eu não valorizo e deixo passar essa chance de prevenir uma piora clínica do paciente sem nenhuma avaliação, sem nenhuma intervenção mais precoce. E tem aquela coisa, muitas vezes, da intuição, por exemplo, da família, né? Tipo, eu percebo que meu familiar ou a pessoa que eu tô cuidando não está normal. Eu não sei verbalizar o que está diferente, mas eu percebo, eu sinto que aquilo não é o normal dela. Eu verbalizo isso para a equipe desvaloriza. Isso também acontece? Sim, também. E principalmente eu colocaria aqui na questão da criança, né? Ou até mesmo do idoso, que são os extremos de idade, e que a família participa muito mais do cuidado, participa muito mais do processo de assistência desse paciente. E aí começa a alertar, olha, ele não está no seu normal, ele não está no seu estado normal. Ele fala, não, isso é assim mesmo. Né, vai passar, da própria doença, da própria patologia, e acaba realmente não valorizando essa preocupação da família. E a gente precisa cada vez mais, sim, se preocupar nessa questão dos alertas dos acompanhantes, ou até mesmo dos cuidadores, que às vezes conhecem muito mais o paciente do que a própria família, porque está acompanhando todo o processo de tratamento, toda a evolução da doença, né? Então, esse é um outro ponto que precisa sim ser valorizado dentro da identificação precoce dessa deterioração. A Dani está perguntando se essa live ficará salva. Sim, Dani, todas as nossas lives, se o Instagram cooperar, todas as nossas lives ficam gravadas no IGTV, que é aqui mesmo no Instagram do IBS, tá? Vocês podem ver quando for preciso. E depois, amanhã, vai para o canal Excelência em Saúde no YouTube, a gravação. Tati, a questão da padronização dos sinais vitais, né? A gente sabe que ela deve ser individualizada, né? Então, se o paciente é cirúrgico, se o paciente é clínico, se o paciente está nos extremos, criança e idoso, se o paciente tem uma doença mental, se está com suspeita de sepse, essa individualização, né, principalmente da sistematização da assistência de enfermagem, ela é frágil também ou ela hoje está madura e a gente consegue alinhar a padronização de sinais vitais para cada perfil de paciente? Eu colocaria que esse é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante ainda dentro das instituições, que cai, mais uma vez, na questão da individualização do cuidado. Eu não diria nem separar os sinais vitais, por exemplo, esse paciente é clínico, esse paciente é cirúrgico, esse paciente é criança, ou ele é um idoso, mas efetivamente separar pelo histórico já de parâmetros vitais daquele paciente. Porque aí sim a assistência seria muito mais individualizada e padronizada para aquilo que ele precisa. O paciente atleta, ele vai ter uma frequência cardíaca de 45, 50 e é o basal dele.
Eu não posso tratar isso como um sinal de alerta. Então, enquanto nós não percebermos essa necessidade de individualização, cada vez menos a equipe será empoderada também, e os alertas, né, para que esse paciente seja atendido de forma mais imediata, ele vai ficar subvalorizado. E aí, por exemplo, existem ferramentas, né, para a identificação de deterioração clínica. Conta para o nosso público um pouquinho sobre isso. Sim, tem algumas ferramentas que já ajudam a gente, que é o PIOS, né, que é para criança, né, é trabalhado na pediatria, tem o MEO, que é para obstetrícia, e tem o MIUS e o MIUS, que são utilizados para o paciente adulto. Eles basicamente trabalham a questão do, eu estou tentando explicar aqui, do sinal vital, que meu áudio ainda está ruim. A questão do sinal vital é a partir dessa padronização, e você verifica o sinal vital, e cada item do sinal ele recebe uma pontuação. E a partir dessa pontuação você tem um score, e esse score já vai te direcionar da necessidade de uma avaliação mais imediata desse paciente. Né? Então, um score de 1000, por exemplo, quando ele tem um resultado acima de 3, já é um indicativo de que esse paciente está iniciando uma deterioração. Então, você precisa, sim, de uma avaliação mais focada, de uma avaliação médica, de uma investigação melhor, se ele está evoluindo, por exemplo, com um quadro de sepse, e que precisa ser encaminhado para a UTI, que precisa iniciar a antibiótico terapia. Então, isso já vai startar e já vai direcionar para diversos níveis aí de assistência que esse paciente necessita. E aí a gente começa a falar do time de resposta rápida, né? Que pode ter outros nomes, né? É o nome mais clássico. Sim. É uma estrutura multidisciplinar, né, de atendimento ultra rápido, que deve atender aí a essa equipe, principalmente de enfermagem, que está observando qualquer tipo de diferença nesse padrão de sinais vitais. Conta um pouquinho, então, para a gente o que é esse tal time. Então, o time é um time multidisciplinar, né? Hoje, o que eu tenho de experiência? E para o atendimento do código azul, que já é o que a gente não quer que aconteça, você tem um médico intensivista, um fisioterapeuta, um enfermeiro, para atender a necessidade desse paciente. Quando você inicia a identificação de alguma deterioração mais leve, mais inicial, mais precoce, você tem um médico, que seria um médico clínico, que vai fazer o atendimento inicial desse paciente. E a partir daí, ele vai avaliar realmente a necessidade de um exame, ou até mesmo de uma transferência para a UTI, de uma observação desse paciente na própria unidade de internação, para acompanhar a evolução desse quadro. E aí que a gente inicia a estruturação mesmo do protocolo de deterioração clínica. Eu entendo que para essa construção é importante participar da equipe multiprofissional. Quando você participa da equipe multiprofissional, mesmo que ela não vá atuar inicialmente no código amarelo, para atender o paciente, ela vai iniciar na identificação, então no atendimento. E quando você começa a envolver mais essas equipes, eles começam a entender mais a importância de valorizar aquele sinal vital que também não está muito bom. Vou ver se eu arrumo um fone. Claro que se eu arrumar um fone vai melhorar. Quem sabe a minha filha disse que se eu tirar de cima do computador ele vai melhorar também. Mas eu acho que não. Vamos ver se melhora, gente. Vamos lá. E aí, participando essa equipe multiprofissional e definindo os critérios, qual a ferramenta que a gente vai utilizar para a identificação do sinal de deterioração, você consegue ter uma participação, uma efetividade melhor também, uma valorização maior de que o paciente não vai bem, de que algo está acontecendo de maneira não planejada nesse paciente. E muitas vezes a gente vê também a aplicação do MIUS no hospital inteiro, né? Então não existe a valorização da diferença do paciente. Isso também é uma fragilidade.
Sim, porque o MIUS ele foi estruturado para o paciente de unidade de internação, para o paciente internado. Eu já tenho um histórico, vamos lá, vamos ver se vai melhorar. Eu já tenho um histórico desse paciente, né? De como que ele está evoluindo. Melhorou? Fala mais um pouquinho. Ficou melhor? Acho que ficou. Ficou? Então vamos lá. Agora eu não ouço mais eco, gente. Espero que tenha. Não, melhorou 100%. Os meus assistentes aqui. Então, o MIUS ele foi estruturado para atender o paciente internado, porque você já conhece ele, tem a questão da preocupação da equipe, porque independente da verificação ou não, ou da alteração ou não do sinal vital, a equipe já conhece esse paciente para startar efetivamente um atendimento, e ele acaba muitas vezes sendo generalizado e utilizado em outras unidades que não têm indicação. Por exemplo, para que eu vou usar um MIUS na UTI? Se é um paciente que já está crítico, que é um paciente que está em processo de estabilização, né? E que ele vai dar sempre alterado. Eu vou banalizar a ferramenta. Eu vou utilizar a ferramenta de uma maneira que ela não é indicada, né? Tem alguém que está perguntando aqui, o que usar então numa clínica de diagnóstico por imagem? Né? Já que o MIUS ele é indicado para o paciente internado. Pode existir uma adaptação da ferramenta de acordo com o perfil do paciente que é atendido lá na clínica de diagnóstico por imagem. Então, é um paciente que já tem comorbidades, é um paciente que já tem um histórico, é um hipertenso ou é um diabético, enfim. É a partir daí que você vai definir quais serão seus parâmetros de alerta, né? Até porque o paciente, num diagnóstico por imagem, mesmo que ele vá sofrer lá uma administração de contraste ou até mesmo vai fazer um exame por sedação, ele vai receber uma avaliação prévia. Então, a partir dessa avaliação prévia, você já pode identificar qual é o basal dele, qual é o inicial, e se ele tiver uma alteração, vamos dizer, de 10% daquele valor inicial, já pode startar um alerta para a própria equipe. Olha, algo aconteceu de errado. É uma reação à anestesia? É uma reação ao próprio contraste, né? E aí você vai adaptar, mas eu não acredito que o MIUS seja uma ferramenta que vá ser eficaz num diagnóstico por imagem, uma vez que você não tem esse paciente em acompanhamento por um tempo maior do que 24 horas, por exemplo. E né? grande parte dos problemas ocorre, claro, né? Ocorre na sala de exames, principalmente com contraste, mas a gente tem aí os questionários que já adequam, né, os critérios de risco. Mas também ocorre na recepção, né? Esse paciente fica ali 1 hora e meia aguardando pelo atendimento em alguns locais e ele muitas vezes deteriora ali, né? Na frente da recepcionista. Então a gente também tem que treinar minimamente, não, claro que não clinicamente, mas minimamente, recepção, o segurança, a pessoa que está lá no elevador, né? A observar claramente se tem alguém, né? Numa situação clínica ali que possa parecer estranho, né? Muitas vezes é nessa percepção que às vezes a gente consegue chamar alguém da equipe clínica e prestar um atendimento mais rápido, né? Então todos têm que estar atentos, sejam profissionais, né, de saúde ou não saúde, todos têm que minimamente estar gerenciando ali o que está acontecendo. Tem mais perguntas aqui. E sempre nessa linha, trabalhando a questão do perfil, né? Sim. Quem é esse paciente que eu atendo? Qual é o perfil desse paciente que eu atendo? Porque é a partir daí que a equipe também vai ser capacitada e esses alertas, essa preocupação, ela vai começar a existir também. Então, aqui a gente atende mais paciente idoso, diabético, quais os sinais de uma hipoglicemia ou de uma hiperglicemia que a recepção precisa ficar em alerta, que o paciente pode apresentar? É uma palidez? É um suor excessivo? É uma fala desconexa? Então, isso já vai trazer também a preocupação de quem está ali abrindo uma ficha ou recepcionando esse paciente, acolhendo esse paciente,
para que a gente consiga ter uma gestão melhor desse caso, né? E evitar, obviamente, que ele tenha uma piora ali, aguardando o atendimento, aguardando uma intervenção. Quando o hospital não tem o luxo de ter um intensivista para fazer parte do time de resposta rápida, pode-se capacitar um médico, um clínico, um médico não intensivista para esse trabalho? Pode sim. Qualquer médico, ele tem condições, sim, de atender, desde que ele tenha noções, obviamente, né, pelo menos do ACLS, do BLS, que todo médico tem. Então, é perfeitamente capaz de atender essas situações. Na experiência que eu tenho, a imensa maioria dos médicos que atendem o código amarelo, principalmente, que é esse start inicial da deterioração, não é o intensivista, até porque a gente quer muito mesmo que tenham mais códigos amarelos do que códigos azuis, que é quando o paciente já parou, já teve uma parada cardiorrespiratória, né? Então, o que acontece? Às vezes é um médico diarista que atende os pacientes dentro das suas intercorrências rotineiras ali da unidade de internação, que muitas vezes é denominado como hospitalista, até mesmo um plantonista do próprio pronto-socorro, que é separado para atender essas situações. Então, não é que ele vai deixar a porta descoberta, mas ele é um profissional, como se fosse um profissional extra, para fazer esse suporte também ao paciente da unidade de internação. Pouco eu vejo o médico intensivista atendendo essas situações que são mais rotineiras, até porque o médico intensivista, ele fica muito mais dedicado ao paciente dentro da UTI, ao paciente que é mais grave, que é mais crítico, então o indicado é mesmo que ele não saia. Mas, Tatiane, não tem outro médico, só tem o intensivista, ok, né? Desde que isso esteja muito bem sedimentado na unidade, né, na instituição, que a equipe esteja muito segura em relação a esse acionamento do médico intensivista, que não existam barreiras, né, que não exista a falta do empoderamento da equipe, porque vai falar, não, eu não vou chamar, porque senão o médico vai ficar bravo, vai falar que ele deixou de atender um paciente mais grave para vir aqui para atender talvez uma queixa boba, né, vamos dizer assim. Então, é perfeitamente possível que qualquer médico faça aí o atendimento desse código inicial, dessa avaliação inicial da E deterioração. quem mais participa desse time? Quando a gente fala desse atendimento inicial, é o médico, né? O médico, o próprio enfermeiro da unidade, a equipe de enfermagem da unidade. Quando a gente fala de um atendimento para uma parada cardiorrespiratória, aí o indicado é ter o médico aí na equipe, né, para prestar o atendimento, a fisioterapia, e aí sim, vem uma equipe de enfermagem dedicada ou mais preparada para atender e para acompanhar e auxiliar no processo de intubação, até mesmo de ressuscitação desse paciente. Tá? Pensando que na unidade de internação não é que a equipe não tenha competência para, mas não é a rotina. E quando não é a rotina, a gente não tem muita habilidade para fazer aquele atendimento de maneira mais eficaz, mais ágil, dentro daquilo que o paciente realmente necessita. Então, por isso que o indicado é que venha alguém que já está muito mais com a prática muito mais acertada, com a habilidade muito mais acertada, que esteja ali no cotidiano, no dia a dia da atividade da pessoa que vai atender o paciente com essa necessidade. A Liliana fala aqui a questão da problemática, né? Que muitas vezes há o atendimento, há o encaminhamento do paciente para outros setores, mas aí tem falta de leito, o paciente é envolvido aí nos problemas logísticos, né? Para encaminhamento para uma UTI, aí que o quadro piora. Então, na verdade, é um grandioso fluxo, né? Que tem que ser gerenciado, seria isso? Sim, exatamente. E aí, a impossibilidade, por exemplo, de transferência para a UTI não quer dizer que o paciente não será assistido. Eu entendo perfeitamente, todo mundo entende que temos escassez de leitos de UTI, principalmente no setor público. E aí, o que fazer com esse paciente? Né? Ele está deteriorando, eu não tenho vaga de UTI, e o que eu faço nessa situação? Ele não será transferido para uma unidade de terapia intensiva.
visto que eu não tenho condições ou estrutura para isso. Mas eu preciso estabelecer um plano de cuidado diferenciado para esse paciente que eu já identifiquei que está deteriorando, que ele não está evoluindo bem. Então, como vai ser o acompanhamento? Ele não pode entrar na rotina da unidade de internação. Eu não posso simplesmente falar, eu não tenho vaga de UTI, então ele vai ficar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não, aí o meu cuidado precisa ser mais intensificado para esse paciente que tem essa necessidade. A Kelly Ribas está perguntando a diferença das ferramentas, acho que você já explicou um pouquinho, que é a questão do perfil do paciente, né? Cada uma vai atender a um perfil. E ela perguntou qual a mais indicada para o pós-operatório de cirurgias de médio e pequeno porte. Cirurgias a gente usa o MILS também, né? É a mesma escala de avaliação, porque ele tem uma alta sensibilidade, ele avalia todos os sinais vitais e também nível de consciência do paciente, e é o nível de consciência que ele acaba dando um diferencial no score de avaliação da necessidade de acompanhamento dele. Então, o MILS, ou PILS, ou MEUS, ele serve tanto para startar uma necessidade de avaliação mais precoce desse paciente, ou indicativo de que ele está deteriorando, e até mesmo para definir, para auxiliar a equipe de enfermagem na periodicidade de verificação do sinal vital. E muitas vezes na unidade de internação, o paciente entra na rotina, é a cada 6 horas, todo mundo é a cada 6 horas. Mas e aí o paciente pós-operatório imediato? Ele acabou de sofrer uma intervenção anestésica, cirúrgica. É seguro eu continuar avaliando esse paciente a cada 6 horas? O MILS, ele vai trazer para a gente também um parâmetro de qual periodicidade. Ele vai voltar do centro cirúrgico. Será que ele vai estar com o nível de consciência dele totalmente retornado? Eu avalio por mim, né? Às vezes a gente tem aplicado a escala de Aldrich-Krulik na RPA para avaliar que o paciente pode ir para a unidade de internação, mas não necessariamente ele está ali consciente, lúcido de toda a situação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que pós-anestesia, eu durmo muito, muito. Assim, se deixar 24 horas, eu vou dormir. Se ninguém me acordar e me chamar, eu vou continuar dormindo. Então, será que esse paciente, eu posso deixar ele dormindo muito tempo? Né? Ou eu preciso avaliá-lo com uma periodicidade maior? O MILS vai dizer isso pra gente, ele vai nos contar, porque ele avalia nível de consciência. Eu posso estar com o sinal vital todinho normal, mas meu estado de alerta, eu estou desperto, se alguém me chamar, eu já não estou totalmente alerta, né? Então, isso vai dar uma pontuação para que a gente verifique numa periodicidade menor o sinal vital desse paciente, né? E acompanhe ele de uma maneira mais próxima. A Dani Chave fez um comentário aqui. Os níveis pressóricos, por exemplo, das escalas MILS e NILS para identificar a deterioração clínica são níveis muito altos, que diferem das nossas classificações de hipertensão. Como isso impacta na identificação da deterioração? Isso pode demandar um atraso na identificação? Eu entendo que não, porque não é só a pressão que a gente vai avaliar outros sinais vitais também, né? Então, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que muitas vezes a frequência respiratória ela não é valorizada, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação de sinal vital, será que o técnico realmente, a equipe realmente está verificando de maneira adequada essa frequência respiratória? Porque o paciente que deteriora, ele também apresenta, nessas 6 horas que antecedem, alguma irregularidade no processo respiratório, na inspiração, na expiração, enfim, ele está taquipneico, ainda mais agora, né, em época de pandemia. Né? Quando iniciou o processo, né, da pandemia no ano passado, nós tínhamos uma dificuldade, eu acredito que todas as instituições, né, de identificar, por exemplo, o paciente que realmente estava deteriorando, ou nós não havíamos percebido em que momento do processo infeccioso esse paciente iniciava a deterioração. Hoje já é sabido que entre o 7º e o 10º dia são os dias mais críticos desse paciente. Né? Às vezes ele vem bem, e de repente, no 7º, 10º dia, a gente diz que são os dias ali, a janela onde nós saberemos se o paciente vai melhorar ou se ele vai piorar. Isso no começo nós não sabíamos.
Então, muitos acionamentos de código amarelo ocorreram por conta do quê? Principalmente da questão respiratória, da frequência respiratória. Né? O paciente entrava em fadiga, entrava em taquipneia, e a gente só conseguia identificar isso através do protocolo de Mills. Então, não é só a pressão que vai ser um indicativo de que esse paciente está bem, né? Como a Daniela disse, a Daniela, né? Ela falou que que o nível é uma pressão muito alterada, muito alta, para que seja startado, então, o atendimento do paciente. Mas não é só a pressão, né? A gente precisa avaliar os outros parâmetros vitais também para identificar essa necessidade. Por isso que eu trago o exemplo da questão da frequência respiratória, principalmente agora no momento de pandemia. Bom, a Domênica pergunta: na UTI, a gestão dos alarmes é uma forma de identificar deterioração clínica de forma individualizada? Depende. Depende de quanto eu estou parametrizando no meu monitor. Depende se a minha equipe não entrou em fadiga dos alarmes, que também é um processo bastante complexo, né? Eu vou lá, alarmou, inabilito o alarme e não valorizo. Então, será que a parametrização daquele monitor está adaptado à necessidade do meu paciente ou uma padronização da minha unidade? O paciente crítico, então, eu vou parametrizar com esses níveis, né? Então, cada vez mais, a gente precisa avaliar o paciente de maneira individualizada. Qual é o basal dele? Ele é um atleta? Ou ele é um usuário de marca-passo? Ou ele é um paciente já hipertenso, que tem um histórico de pressão alta e que ele fica bem, às vezes com níveis alterados de pressão, e ele não é sintomático? Então, o que a gente vai parametrizar ali? Qual o valor que a gente vai definir realmente para ser um alerta e para não entrar na questão da desvalorização? Ou dizer assim, tá alarmando, e mais uma vez auxiliar no processo de fadiga dos alarmes, né? Ou fadiga ou não valorização dos alarmes. Ele alterou, mas eu vou lá, inabilito e falo, não, esse paciente é normal, a pressão dele é assim mesmo, vai ficar alarmando. E ele pode, em determinado momento, realmente ter uma alteração e essa alteração não ser valorizada por conta disso. Então, cada vez mais a gente precisa padronizar os monitores de acordo com a necessidade do meu paciente e não com a necessidade do meu setor, com padronização geral do meu setor. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas a gente precisa valorizar essa questão porque é uma forma de gerenciar o risco, né? De avaliar a necessidade e trabalhar individualmente a assistência ao meu paciente. A Elisa pergunta: como seria aplicado o protocolo de deterioração em instituições de menor complexidade? Ela pergunta sobre o diagnóstico, mas você já respondeu. Aí eu faço uma repergunta. E a questão do paciente ambulatorial lá na atenção primária? Também, da mesma maneira, utilizar a questão do perfil desse paciente, quem é esse meu paciente, qual é a necessidade dele, é um paciente da endocrinologia, ele vai fazer um acompanhamento, muito provavelmente, de acompanhamento do diabetes, enfim, ou ele é da cardiologia, é um paciente que tem arritmia já, ou ele é hipertenso. Então, qual é o perfil do meu paciente? E a partir do perfil do paciente que eu atendo, e aí definir quais são as minhas necessidades. Se é ambulatorial, eu já tenho um histórico dele, eu já tenho uma avaliação prévia, eu já sei qual é o basal desse paciente. E aí, a partir daí, eu vou verificar o sinal vital, se for uma triagem, por exemplo, para o atendimento do paciente. Eu vou triá-lo antes dele passar com a endocrinologia, eu vou triá-lo antes dele passar com a cardiologia. O que eu vou definir de alteração ou de alerta para esse médico ou para eu priorizar esse atendimento do paciente, visto que ele é um paciente ambulatorial? É no histórico dele, né? Qual é o histórico dele? Eu tenho esse histórico, é um paciente de primeira vez. Aí, se for um paciente de primeira vez, eu vou ter que avaliar outras situações também, porque ele, muito provavelmente, se tiver uma alteração de pressão, ele vai ser sintomático, ou ele tem uma alteração de pressão e é assintomático. Eu vou tratar? Eu vou priorizar ou não?
né? Então, isso precisa ser avaliado individualmente mesmo. O Júnior pergunta: qual a dica para mantermos esse processo de código amarelo nos dias atuais, quando temos um headcount deficitário, para otimizar o atendimento de qualidade? É capacitação da equipe, a instrução da equipe, empoderamento da equipe, para que ela valorize aquela alteração. Então, quando eu falei no início de que é importante a equipe participar da construção do documento, é justamente para isso. Não vai dar para a gente participar todo mundo, mas pessoas chaves dentro da unidade precisam sim participar, porque elas serão multiplicadoras desse processo. Elas farão com que isso perpetue dentro da instituição e seja cultural. Se eu chegar numa instituição que isso não é valorizado, se eu não tiver uma percepção, uma preocupação, eu vou entrar ali na cultura da instituição, de que não valoriza aquele sinal vital, de que não valoriza aquela deterioração. Se eu entro numa instituição que eu já identifico que existe uma preocupação, que existe um protocolo, que existe uma rotina a ser seguida, um fluxo a ser seguido, eu vou fazer da mesma forma. Então, a cultura da instituição é algo que faz com que a gente eleve ou propague essas boas práticas, né? Então, tudo vai estar amarrado a essa questão cultural também. E essa questão, por exemplo, da gente não ter o dimensionamento de colaboradores adequado em todas as áreas, isso impacta diretamente na qualidade desse atendimento? Olha, eu acho que esse é um cenário que a gente está vivendo, não tem como fugir dele. Isso conversamos muito ao longo desse quase 1 ano e meio, né? Pessoas novas, pessoas temporárias, né? Déficit de pessoas, muitas vezes, por conta de absenteísmo, porque as pessoas que estão na linha de frente também adoecem. Ok, mas e aí? Como nós vamos nos reorganizar? Como nós vamos nos reinventar para que cada vez mais as ferramentas sejam utilizadas ao nosso favor, né? Que a gente faça a gestão efetiva daqueles pacientes que realmente precisam da gestão. Não é fazer para todo mundo, mas a partir do momento que eu estabeleço um protocolo com parâmetros definidos, padrão, eu oriento a minha equipe que ela precisa seguir aquele padrão. A gente vai identificar dentro do grupo de pacientes quem realmente precisa de uma atenção diferenciada. E aí você vai conseguir dimensionar a sua equipe não por quantidade de pacientes, mas por intensidade e necessidade de cuidado, que também é um desafio grande. A gente ainda tem um costume de fazer o dimensionamento da equipe por número. Né? Então, eu tenho 10 pacientes, 2 colaboradores, cada um fica com 5. Será? Será que o protocolo de deterioração clínica ou a instituição do MIUS, né, que é antes até dele deteriorar, antes de eu identificar qualquer tipo de necessidade, eu já padronizar uma assistência individualizada, será que eu não vou melhorar a segurança desse paciente? Eu não vou melhorar e diminuir a questão da fadiga da minha equipe? Fazer 5 e 5 não quer dizer nada. Um ficou com 5, que é extremamente grave, e outro ficou com 5, que é um pós-operatório mais tranquilo, é um paciente que já está de alta, ou um pré-operatório, né? Então, cada vez mais a gente precisa pensar também em utilizar essas ferramentas ao nosso favor, para que a gente evolua na questão do dimensionamento correto da equipe. Também. A Claudinha pergunta: como aplicar o protocolo de deterioração no paciente oftalmológico? Aí o paciente oftalmológico também vai depender da necessidade dele, do perfil dele. Né? Mais uma vez, eu vou bater muito no perfil. Acho que a gente, como avaliador do IBS, a gente aprende muito essa questão de avaliar perfil. Eu tenho que saber quem que eu estou atendendo. Mas é um paciente oftalmológico, mas é ambulatorial. É um paciente que não tem comorbidades, é um paciente tranquilo, que ele vem para uma consulta de rotina. Outra coisa é um paciente oftalmológico que vai vir para uma intervenção cirúrgica, é um paciente idoso, que vai vir para uma correção de catarata. Por mais que seja um procedimento simples, um procedimento de baixo risco, é um paciente idoso, que muitas vezes vem lá com o pacotinho dele cheio de comorbidades. E aí eu preciso delimitar. Ah, é um idoso, diabético e hipertenso. O que eu preciso para ele? Será que o MIUS ele é indicado então para esse paciente porque ele vai fazer ele vai
passar por uma intervenção cirúrgica, mesmo que ela seja uma intervenção simples, tem o pacotinho dele que veio junto. Então, será que não é importante eu estabelecer já uma ferramenta validada? Ou não? É um paciente ambulatorial. Como que eu vou colocar um protocolo de deterioração clínica no paciente ambulatorial? Ele vai ser avaliado? 100% desse paciente vai ser avaliado? Então, eu preciso identificar quem é a minha população, quem são os críticos, e aí nos críticos eu ter um cuidado diferenciado para ele. Porque para todo mundo é inviável num hospital oftalmológico, né? Então, sempre avaliando qual é a necessidade desse paciente para que a gente, obviamente, consiga minimizar os impactos aí relacionados ao processo assistencial. Não é à toa que no Manual da ONU existe, né, um requisito que aborda a questão da necessidade de um perfil epidemiológico muito bem identificado, para que a gente possa justamente trabalhar isso, né? Então, eu sou parte de uma clínica oftalmológica que a expertise é glaucoma. Eu já sei que eu vou ter muitos pacientes com comorbidades, né? O glaucoma ele vai trazer ali pacientes hipertensos, vai trazer pacientes muitas vezes diabéticos. Então, tudo tem a ver com perfil e complexidade para a gente desenhar esse cuidado de maneira global, olhando de cima, né? Mas também com esse olharzinho, cada um é um, e eu vou ter que adaptar esse meu cuidado para cada paciente. E como é que a gente analisa se a gente está prestando um cuidado adequado nesse protocolo? Então, existem indicadores de performance, desempenho, eficácia, que vão me dizer se está funcionando? Então, quando a gente definimos a ferramenta, definimos o fluxo de atendimento, quem vai atender, né? Como será acionado. Então, outro ponto de alerta é o acionamento. Muitas vezes a instituição não tem uma ferramenta, enfim, né? Existem algumas ferramentas no mercado hoje que você aciona um botão, o médico recebe um alerta num bip, num celular, num ramal móvel, e ele sabe aonde que foi gerado esse código para atendimento. Outras instituições não têm condições, né? E aí vai fazer uma ligação, vai ligar. Na hora que eu ligar, eu tenho que estabelecer como que eu vou comunicar. Tem que falar código amarelo, setor tal, leito tal. Ponto. E aí, o médico vai vir para avaliar. Olha, doutor, teve um código amarelo do paciente tal, tá acontecendo isso, e já começar a passar o caso por telefone. Porque tempo de atendimento é extremamente crítico também. Então, aí a gente tem um outro ponto, definir em quanto tempo esse paciente tem que ser avaliado. Identifiquei a deterioração. Quanto tempo o médico tem para vir avaliar o paciente? Então, eu vou avisá-lo da deterioração e ele vai ter, por exemplo, 10 minutos para vir atender o paciente. Esse é o primeiro marcador. Seria o primeiro item de mensuração. Estamos conseguindo atender os nossos pacientes em até 10 minutos depois da identificação do alerta? Então, tempo para o código amarelo e tempo para o código azul. Acompanhado separado. Exatamente. Exatamente. Separados, porque as necessidades são diferentes. O código amarelo, o paciente está com uma alteração e que eu identifiquei, vamos pensar assim, se for semelhante à literatura, pelo menos 6 horas antes dele ter uma piora significativa. Código azul é quando eu não identifiquei, ou eu identifiquei e não valorizei. Identifiquei e não tive nenhum tipo de intervenção. Aí ele para na minha unidade. E o código azul é exatamente isso: ausência de sinal vital, ausência de respiração, ausência de frequência cardíaca, paciente sem nível de consciência. Aí eu aciono o código azul. Esse eu preciso de atendimento imediato. Se eu for ficar esperando 10 minutos, o cérebro já acabou ali, fritou e morreu, né? Então eu preciso ter um tempo menor para atender esse paciente. O amarelo ali a gente tem uma flexibilidade maior, mas também ele não pode ser solto. Ah, daqui 30 minutos eu vou aí, daqui 1 hora eu vou aí. Não. Então, o usual é 10 minutos. 5, 10 minutos é um tempo aceitável. Aí eu preciso avaliar. Estou conseguindo atender em 5, 10 minutos ou não? Estabeleci, mas é impraticável na minha instituição. O que é seguro? Aí vocês precisam sentar e discutir. 10 minutos é o indicado, mas não conseguimos atender em 10 minutos, só conseguimos atender em 15. Por quê? E aí os porquês vão vir
E a análise de causa raiz precisa acontecer. Eu preciso saber qual que é o meu problema. Por que que eu não consigo atender no tempo que eu defini, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto. Dos pacientes que foram atendidos, quantos que foram, por exemplo, para a unidade de terapia intensiva? Então, eu atendi 10, 5 tiveram indicação de ir para terapia intensiva. Em que momento que ele foi para terapia intensiva? Ele foi para terapia intensiva 24 horas antes da admissão dele. Ele foi admitido 1h da tarde, 4 horas da tarde já acionei um código amarelo. Será que a indicação de unidade de internação foi correta? Eu preciso investigar também e avaliar quais os motivos que levaram ele a ir para uma unidade de internação e não ir diretamente para a UTI. Os critérios foram seguidos adequadamente, né? E aí depois, desses que foram para a UTI, quantos sobreviveram? Quantos evoluíram a óbito? Quantos tiveram desfecho favorável, que foi um desfecho alta? Quanto tempo ele ficou na unidade de internação? Na UTI, depois que ele foi transferido, que foi identificada essa necessidade, esse alerta. Então, cada vez mais vocês vão identificando quais são as necessidades a partir dos resultados coletados, né? Então, nós teríamos tempo de atendimento, transferência do paciente para uma terapia intensiva e desfecho desse paciente. Minimamente 3 indicadores iniciais para dizer se o nosso protocolo de deterioração clínica ele está adequado ou não. Tudo bem. E aí, claro, é o desdobramento, né? Aí é a análise de todo o fluxo do atendimento do paciente. Ele foi para a UTI, depois tem que pegar o prontuário e olhar ele retrospectivamente. Por onde que ele entrou, quanto tempo que ele ficou, qual que era o diagnóstico. Tudo isso vai servir de informação para revisar, talvez, o protocolo de deterioração, às vezes para revisar critérios de internação na UTI, para revisar critérios de alta da RPA. Tudo isso vai servindo de informação para que a gente consiga melhorar os nossos protocolos cada vez mais também. Famosa melhoria contínua, que tanto amamos. Contar uma coisa interessante, né? Aqui na Austrália, acho que a maioria sabe que eu falo daqui de longe, o Ministério da Saúde daqui, ele obriga todos os hospitais, não tem como você não cumprir, todos a cumprirem o mesmo protocolo, é o mesmo desenhado para todo mundo, e a aferição, né, a anotação dos sinais vitais é numa mesma planilha, o hospital não pode mudar, e essa planilha tem lá a área, né, numa cor diferente, a área onde você anota a temperatura que é considerada né, de risco, ou a frequência respiratória, etc. Todas essas áreas que estão coloridas, se você marcar qualquer tipo de informação na área colorida, significa que você tem que chamar o time de resposta rápida. Então, foi uma maneira que o governo conseguiu identificar que todos seguiriam o mesmo processo, né? Entendendo que os funcionários trabalham em hospitais diferentes e aí ele decidiu unificar num único protocolo para os milhares de hospitais australianos. Eu acho isso muito bacana. Isso é. Porque realmente a questão do colaborador, né? Ele trabalhar em várias instituições acaba dificultando também o uso da ferramenta. Não, agora eu estou em tal unidade, eu uso essa ferramenta. Não, agora eu uso essa lógica. E é interessante porque os protocolos de segurança, geralmente quando usa-se a identificação por pulseira ou por cores, cada hospital pratica uma cor. Isso também acaba confundindo o colaborador. Então, tem unidade, por exemplo, hospital que usa a pulseira vermelha para queda, e tem hospital que usa a pulseira vermelha para alergia, e o outro usa para preservação de membro. E, realmente, se tivesse uma padronização universal, seria o ideal. Quem sabe a Organização Mundial de Saúde não pensa nisso alguma hora, né? Não é? Então, gente, olha, a gente já está quase completando uma hora. Daqui a pouco o Zuckerberg nos tira aqui do Instagram. Esse papo tá maravilhoso, muito aprendizado. É como a Ana tá falando, Ana Cláudia, a Tati super didática, muito, muito didática mesmo, faz a gente entender todos os detalhes com maestria. E aí ficam convidados aí todos vocês a participar do curso Comprehensive Care, que vai ser no dia 17 e 18 de junho, tá chegando aqui em 10 dias. Comprehensive Care,
que tem a ver com gerenciamento de riscos clínicos do paciente e identificação e manejo da deterioração aguda do paciente. Vai ser um dia inteiro de gerenciamento de riscos e o segundo dia inteiro só falando de deterioração aguda e demência, tá? Então vai ser muito bacana, vão ser vários profissionais, um monte de palestrantes. O famoso Dr. Rafael Munerato aí no segundo dia inteiro falando de deterioração clínica, ele que trabalhou com emergência há muito tempo, é cardiologista, então tenho certeza que também vai agregar muito valor. Todos estão muito, muito convidados. Esse curso faz parte da grande trilha de governança clínica do IBS, tá? Então, claro, assim como eu falei, né, que o Ministério da Saúde aqui da Austrália implementou um protocolo desse de maneira, né, global, sistêmica para todo o sistema de saúde, é óbvio que gerenciamento de riscos faz parte de governança também. Né? Se a gente não identificar, não manejar, né, gerenciar adequadamente esse paciente que está deteriorando, a gente vai ter falhas diversas, eventos adversos, vários incidentes, e a gente não está garantindo segurança, não está garantindo eficiência aí do nosso cuidado, né? Então, todos estão convidados lá no www.ibis.med.br, fazer a inscrição, tá chegando. E quem não puder ficar disponível para os 2 dias, depois a aula fica disponível por 7 dias gravado para vocês revisarem e verem várias vezes quando puderem. Tá bom? Então, Tati, muito obrigada. Só não continuamos mais, porque a gente não vai poder continuar mais. Dia 17 tem mais, hein? Estarei lá, das 8h30 ao meio-dia. Isso aí, a Tati vai estar no primeiro dia, uma manhã inteira só de Tati. Então, vocês já tiveram aí um ganchinho do que vai ser, do que vai vir aí de informação. E muita coisa de gerenciamento de riscos, que é uma dúvida muito pertinente, muito comum das organizações, né? Então, parabéns, Tati. Obrigada aí pelo aceito do convite. Eu que agradeço. E parabéns para todo mundo aí por ter participado. Obrigada aí. Pós-feriadão, todo mundo animadíssimo para aprender mais. É isso aí. Segundona, né? Para começar a semana com o pé direito. É isso aí. Todo mundo mandando beijo. Parabéns aqui para você. Um beijo, gente. Quem não conseguiu assistir inteiro, assiste aqui no IGTV. Tá bom? Um beijão. Isso mesmo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.